Os deuses do Olimpo, os seres mais poderosos que já passaram pela mitologia grega, comandantes do céu, do mar, da morte e de tudo mais que você possa pensar. Mas será que eles realmente são os mais poderosos? Para quem não se lembra, no final do vídeo da Titanomaquia, que eu carinhosamente gosto de chamar de caso de família antes de Cristo, eu falei que a deusa da Terra Gaia tinha um plano secreto para acabar com o todo-poderoso Zeus, que nesse caso é literalmente uma da chuva da parada. E agora, 4 meses depois de ter postado esse vídeo, finalmente chegou o dia de mostrar qual foi esse plano infalível que ela criou. Ficou curioso? Então roda a vinheta e bora pra história. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. E antes de começar a história de hoje, eu vou fazer uma rápida recapitulação do que aconteceu no último vídeo. E para isso, eu vou pedir a ajuda do meu pequeno grande amigo, Alvin! Aplausos para eles, pessoal. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui de livre e espontânea pressão. Só segue o roteiro, esquilo. Ok, vamos lá. Vou ler minhas farinhas aqui no cartão, tá? Tudo começou com o surgimento dos deuses primordiais, Gaia e Urano, que deram à luz a 12 titãs. Mas além dos titãs, eles também deram à luz aos hecatônquiros e os ciclopes, que por serem monstros, Urano fez questão de prender dentro da Gaia. Mas ela não gostou nada disso, então ela chamou o Cronos de lado, entregou uma foice pra ele e pediu que ele cortasse o... do Urano. O Cronos fez isso e se tornou o rei dos titãs. Mas o Cronos também não deixou que os monstros saíssem, então a Gaia fez uma profecia dizendo que os filhos do Cronos iam tomar o poder dele. Então, ele decidiu não ter mais filhos. E como ele é um cara muito inteligente, ele casou com a deusa da maternidade, que surpreendentemente acabou engravidando. Então, o Cronos passou a devorar os seus filhos. Mas o seu filho mais novo, Zeus, conseguiu escapar graças à ajuda da sua mãe e cresceu longe do seu pai. Ele então salvou seus irmãos com a ajuda da deusa Metis, derrotou seu pai com a ajuda dos ciclopes e dos hecatônquiros, e por fim se tornou o rei dos deuses. Terminei, agora eu preciso ir embora. Logo, logo, Dave. Alvin! Olha ele aí. Posso ir? Pode sim, obrigado pela participação. Uma salva de palmas pra ele, pessoal! Alvin, o único que consegue falar mais rápido do que eu nesses vídeos. Já deu, o canal aqui ainda é meu. Agora sim podemos começar a história. Depois que Zeus derrotou seu pai e assumiu o comando do Olimpo, ele prendeu os titãs no submundo. Submundo esse que ficava no centro da Terra, ou seja, ficava dentro da Gaia. E se você puxar pela memória, você vai lembrar o que ela fez com o último cara que prendeu os filhos dela no submundo. Então já dá pra imaginar que ela não gostou nem um pouquinho de Zeus ter feito exatamente a mesma coisa. Porque mesmo que ela tivesse ficado do lado dele durante toda a sua vida, e até mesmo ficado contra Cronos durante a Titanomaquia, os titãs ainda eram seus filhos, e ela não poderia simplesmente abandonar eles sem fazer nada. Sem falar que carregar um bando de marmanjos no bucho devia estar dando uma cólica desgraçada pra ela. Mas mesmo sendo uma deusa primordial, ela não tinha poder suficiente para destronar os Zeus e ainda enfrentar todo o Olimpo. Então, ela teve uma ideia. Ela iria criar o monstro mais terrível, cruel e poderoso de toda a mitologia grega. Mas para isso, ela ia precisar de um parceiro tão poderoso quanto ela. E foi por isso que ela foi até o submundo. Não me pergunta como ela conseguiu ir para um lugar que fica dentro da barriga dela. Ela só foi. Chegando lá, ela foi falar com seu irmão, Tártaro, que antes do final da Titanomaquia era o comandante supremo do submundo. Mas como Zeus fez uma substituição geral do pessoal, ele acabou perdendo o emprego e o Hades ficou com a vaga. A Gaia então contou seu plano para o seu irmão, que ainda com ódio de Zeus, aceitou participar. Eles então colocaram o plano em execução, e dessa união nasceu o terrível monstro Tifão, que foi descrito como a personificação dos terremotos, dos ventos fortes e o deus dos desastres naturais. Tenta falar essa última frase 10 vezes rápido. Mas a verdade é que mesmo sendo tão poderoso, ele ainda era só um pivete que precisava comer muito arroz com feijão para bater nos Zeus. Então a Gaia e o Tártaro decidiram manter ele escondido até que ele chegasse no auge do seu tamanho e poder. Só que o problema é que como o Tifão ficava só preso dentro do Tártaro, ele começou a se sentir um pouco mais sozinho, começou a ficar mais irritado, ficou aquele adolescente insuportável, sabe? Opa, meu povo, tudo bom? Então, na hora que eu tava editando esse vídeo, eu percebi que ficou um pouco estranho esse negócio de tratar o Tártaro como um lugar. Então, é que na verdade existe o Tártaro Deus, que eu já falei aqui, e existe o Tártaro Lugar, que é tipo uma prisão de segurança máxima que tem dentro do submundo. É meio confuso, mas é só seguir as imagens que eu tô mostrando aí que vai ficar tudo certo. Então, pra tentar resolver essa situação e dar uma tranquilizada no Tifão, a Gaia foi falar com seu outro irmão, Pontus, o antigo deus do mar, que tinha perdido o emprego pro Poseidon na mesma limpa que os dois fez com o Tártaro. A Gaia então pediu que o Pontus a ajudasse a convencer a sua neta Equidna a se casar com o Tifão, pra ver se assim ele sossegava o facho. O Pontus concordou e juntos eles conseguiram convencer a Equidna.
E aí o resto vocês já devem saber, né? Um vinhozinho, jantar à luz de velas. E dessa brincadeira acabaram nascendo os monstros mais famosos da mitologia grega. Como, por exemplo, a Quimera, o Leão de Nemeia, a Hidra de Lerna, a Esfinge e o Cão de Três Cabeças, Cérbero. Que acabou virando o mascote do Hades. E uma coisa que eu acabei de perceber é que se o Tifão e a Equidna não tivessem se conhecido, a vida do Hércules tinha sido bem mais fácil. Porque tanto a Hidra quanto o Leão de Nemeia e o Cérbero faziam parte dos trabalhos de Hércules. Mas isso daí já é papo outro vídeo. E essa ninhada toda acabou dando pro Tifão e pra Equidna o título de pai e mãe dos monstros. Então se passaram mais alguns anos, e finalmente chegou o momento do Tifão ser libertado e cumprir o propósito pelo qual ele foi gerado: destruir Zeus. A Gaia então apontou a direção e o Tifão atravessou o submundo que nem um míssil até chegar na superfície, onde ele finalmente pôde se alongar e mostrar pro mundo o seu verdadeiro tamanho e poder. E essa aqui foi a descrição que eu achei dele. Ele era tão grande que sua cabeça parecia tocar as estrelas. Suas mãos iam de oriente ao ocidente. Suas asas abertas podiam tapar o sol. Do seu tronco se erguiam as 100 cabeças de medonhas serpentes, e de cada uma se projetava uma língua negra. Dos olhos do monstro surgiu uma chama brilhante e avermelhada. Da sua boca soprava rajadas de fogo, e uma interminável destruição parecia seguir os seus passos. O Zeus se Depois de ter se libertado, o Tifão partiu em direção do Monte Olimpo, onde todos os deuses estavam reunidos para um banquete. Menos o Hades, que nunca era convidado para nada por eles. Além do que, a situação estava bem feia no submundo, porque na hora que o Tifão escapou, ele abriu caminho para que tanto os monstros quanto a Equidna fugissem. E isso acabou causando o maior fuzuê lá embaixo. Era alma correndo pra lá e pra cá, papelada voando, ia ter que chamar o pedreiro para consertar o buraco no teto. E quem ia ter que resolver tudo isso era obviamente o Hades. Mas antes de resolver essa bagaça, o deus do submundo resolveu dar uma olhada pra ver se ele descobria de onde diabo esse bicho tinha saído. Ele então seguiu o rastro de destruição até chegar no Tártaro. E foi aí que ele começou a ouvir alguns uivos e latidos vindo do meio da escuridão. Que ele logo descobriu que estava vindo do Cão de Três Cabeças, Cérbero. A verdade é que o corpo do Cérbero tinha se acostumado tanto à escuridão que ele passava mal só de entrar em contato com a luz do sol. Então, vendo isso, o Senhor dos Mortos decidiu que daquele dia em diante, o Cérbero seria o guardião do submundo. A função dele seria impedir qualquer um de entrar, ou impedir qualquer alma malandra de sair. Mas deixa esse Scooby-Doo de lado que a gente tá aqui pra ver monstro gigante descendo a porrada em barbudo safado. Então vamos voltar pro Olimpo. Voltando pro Palácio dos Deuses, eles ainda estavam no seu banquete, todos rindo, felizes e se orgulhando das suas conquistas. Mas essa tranquilidade não durou por muito tempo, porque logo eles começaram a sentir tremores vindo do pé da montanha. Então eles foram checar o que estava acontecendo, e foi quando eles viram. O Tifão tinha chegado até eles. Mas antes que ele subisse e enfrentasse o Rei do Olimpo, os dois se encararam. E Zeus soube na mesma hora que aquela seria uma batalha muito mais difícil do que a própria titanomaquia foi. E ele não foi o único que percebeu isso. Os outros deuses também perceberam. Então, eles olharam para Zeus, e ao ver o olhar determinado de seu rei, eles souberam o que tinham que fazer. Corre, negada! É exatamente isso, os deuses do Olimpo colocaram o rabinho entre as pernas e meteram o pé. Todos, com exceção de Zeus. O orgulho do rei do Olimpo nunca permitiria que ele fugisse de uma batalha, mesmo que ele tivesse cagado de medo. Então, vendo isso, o filho de Zeus, Hermes, decidiu aconselhar o seu pai. Isso é loucura, você não pode enfrentar aquela coisa sozinho. Uma vez na vida, deixe seu orgulho de lado e fuja. Não diga tolices, meu filho. Que tipo de rei eu seria se deixasse meu trono para aquele demônio? Um rei vivo! Não duvide do meu poder, criança. Esse monstro não sabe onde se meteu. Vou mostrar para essa aberração o verdadeiro poder de um rei. Então, vendo que não poderia fazer nada para mudar o pensamento de seu pai, Hermes foi embora com os outros deuses. E para impedir que Tifão pudesse encontrá-los, cada um se transformou em um animal diferente e fugiram para o Egito. E em teoria essa é a explicação do porquê que os deuses egípcios têm forma de animais. E logo depois da fuga dos deuses, Tifão abriu suas enormes asas e subiu até o topo do Monte Olimpo, onde ele finalmente ficou cara a cara com Zeus. É muita ousadia vir até os portões do meu palácio em busca da minha cabeça. Você não acha? Sua cabeça será apenas um troféu para mim. Meu verdadeiro objetivo é destruir completamente seu corpo e seu espírito, Vossa Majestade. Então venha, fera.
Nesse momento, Zeus pulou na direção do Tifão e arremessou um raio bem nos olhos do monstro. Depois disso, o rei do Olimpo se agarrou nas asas do Tifão, o que fez com que os dois despencassem até o solo. Mas antes de colidir com o chão, Zeus pulou e arremessou mais um raio no peito do Tifão. O impacto do peso do monstro combinado com a força do raio de Zeus fez com que o Tifão afundasse no chão. E nesse momento, Zeus, no auge da sua arrogância, acreditou já ter resolvido o problema da criatura. Mas para sua surpresa, uma enorme cabeça de serpente atravessou a fumaça e chegou até ele, prendendo assim o braço do deus. Depois disso, outras 3 cabeças de serpente vieram e prenderam suas pernas e seu outro braço. As 4 cabeças de serpente então começaram a puxar os braços e as pernas de Zeus, tentando assim desmembrar o rei do Olimpo. Zeus então reuniu suas forças e conseguiu libertar um de seus braços. Ele então pegou as cabeças de serpente que estavam nas suas pernas e as esmagou. Depois disso, ele pegou um de seus raios e fincou na última cabeça, assim se libertando. Ele então se distanciou um pouco e começou a disparar vários raios na direção do Tifão, assim fazendo o monstro tombar. Zeus então se aproximou para dar o golpe final, mas acabou sendo surpreendido por uma rajada de fogo bem no seu rosto. Isso fez o rei do Olimpo cambalear, e para piorar, as cabeças de serpente que ele tinha esmagado tinham se regenerado. Vendo assim que seus raios não estavam mais fazendo efeito no monstro, Zeus pegou sua última arma, a foice de Cronos. Os dois então se encararam e correram na direção um do outro. E enquanto Zeus cortava as cabeças de serpente que tentavam mordê-lo, Tifão cuspia rajada de fogo para tentar distrair ele, até que uma das serpentes conseguiu acertar Zeus. Mas como ele era imortal, o veneno não ia matar ele, mas enfraqueceu ele o suficiente para que Tifão conseguisse prendê-lo pela segunda vez, que por conta do cansaço e do veneno, não conseguiu se libertar dessa vez. Então, usando a foice de Cronos, o Tifão arrancou os membros de Zeus e todos os nervos do seu corpo. Ele então jogou o corpo mutilado de Zeus numa caverna e colocou seus membros e nervos dentro de uma pele de urso, que ele entregou para que fosse vigiado pela sua esposa Equidna e pelo dragão Delfino. Mas que nomezinho merda pra um dragão, hein? E quanto aos raios de Zeus, o próprio Tifão fez questão de guardar eles. Os dias então foram passando e Zeus ficava cada vez mais fraco, sem comida e nem água. E sem poder morrer, ele teria que sofrer com aquilo por toda a eternidade. Pelo menos foi isso que ele achou que ia acontecer. Até que certo dia, o Tifão tinha saído para procurar comida e o Zeus começou a ouvir um barulho vindo da entrada da caverna. Alguém estava abrindo a passagem. Mas como ele não via a luz do sol há muito tempo, ele foi cegado pelo brilho. Foi quando ele sentiu que alguém estava carregando ele para fora da caverna. E quando seus olhos se ajustaram à luz, ele percebeu que era o seu filho, Hermes, que tinha se sentido culpado por ter abandonado seu pai e resolveu voltar para salvar ele. Mas quando ele chegou lá, ele viu que o Tifão estava carregando seu pai até uma caverna. Então ele decidiu que a melhor coisa a se fazer era esperar até o momento que ele pudesse salvar o seu pai. E esse momento finalmente tinha chegado. Enquanto isso, do outro lado da floresta, vemos que o Tifão ainda estava procurando por comida. Até que ele começou a ouvir uma bela canção vindo de uma casinha. Encantado pela música, o Tifão se aproximou para ouvir um pouco melhor. Então ele viu que era um pequeno pastor de ovelhas que estava tocando a melodia. Mas quando viu o Tifão, o pastor imediatamente ficou com medo e parou de tocar. Mas na verdade, o pastor não estava com medo do Tifão. Ele estava com medo dos raios dos Zeus que estavam na mão do monstro. Vendo isso, o Tifão guardou os raios embaixo de uma pedra, o que fez com que o pastor se acalmasse e voltasse a tocar a música. Então, com o tempo, o Tifão começou a ficar sonolento por causa da melodia e pegou no sono. Nessa hora, o pastor deu um pequeno sorriso de canto de boca e foi até a pedra que Tifão tinha guardado os raios de Zeus. Ele então pegou os raios e desfez o feitiço que mudava sua aparência, revelando assim que ele era o deus dos bosques, Pan, que fingiu estar com medo dos raios para que o Tifão o soltasse e ele pudesse roubá-los depois. O que explica muito bem do porquê que o pastor estava vendo o diabo encarnado na frente dele e ele ficou com medo dos raios. Então o Pan foi até o lugar que Zeus e Hermes estavam esperando e entregou os raios para Zeus. Só que não adiantou muito porque ele estava sem os braços. Acho que eles deviam ter pensado um pouquinho melhor na prioridade do que eles deviam pegar primeiro. Então Hermes, usando a sua velocidade, correu até o covil da Equidna. Ele conseguiu passar sem problema pelo dragão, mas a mãe dos monstros não era tão burra quanto aquele jacaré bombado. Então, enquanto Hermes se aproximava da pele de urso, ela acertou a perna dele com a sua cauda de serpente. Mas o deus mensageiro era muito rápido, então ele conseguiu escapar do próximo ataque da Equidna e nocauteou ela com um chute na cabeça. Ele então pegou a pele de urso e voltou até o seu pai com os membros e os nervos dele. Então Hermes passou uma super bondelinha nos braços de Zeus, colou tudo de volta e deu um beijinho pra Sarah. Então, de novo em posse do seu corpo, Zeus pegou um dos seus raios e sentiu todo o seu poder fluir de novo pelas suas veias. Agora, ele estava pronto para o segundo round contra o Tifão. Mas o bicho já tinha esfregado o chão com a cara dele, então se ele fosse lá de novo, ele só ia apanhar o que não apanhou da primeira vez. Zeus então bolou um plano e para isso ele ia precisar da ajuda do seu filho Ligeirinho. Nesse momento, a gente volta para o lugar onde o Tifão estava acabando de acordar. Ele então percebeu que o pastor não estava mais lá e resolveu ir embora também. Ele então foi buscar os raios de Zeus
E foi quando ele percebeu que todos eles tinham sumido. Ele então voltou disparado até a caverna, mas ele percebeu que Zeus não estava mais lá. Ele então foi até o covil da Equidna. Foi quando ele viu que a sua esposa estava desmaiada e que a pele de urso tinha sumido. Ele então viu algumas pegadas no chão e resolveu seguir elas. Até que ele chegou em uma montanha chamada Nissa. Então ele começou a procurar os Zeus por ali. Até que ele encontrou uma pequena gruta e dentro dessa gruta tinha 3 vovozinhas fazendo crochê. Quando o Tifão viu isso, ele imediatamente engoliu seco, deu meia volta e saiu vazado. Porque essas 3 vovozinhas não eram pouca bosta. Elas eram as 3 Moiras, as senhoras do destino. São elas que decidem o destino de tudo que existe, existiu e ainda vai existir. Inclusive dos próprios deuses. Elas podem inclusive decidir quem vive e quem morre. Claro, com exceção de seres imortais, né? Mas enquanto o Tifão tava indo embora, ele ouviu uma das Moiras chamando o nome dele. Nessa hora eu acho que até ele rezou um Pai Nosso ali. O Tifão então se aproximou parecendo uma criança quando faz merda e vai contar pra mãe e perguntou o que elas queriam. Elas então disseram que ele parecia meio fraco, meio faminto, mais pra lá do que pra cá, e ofereceram algumas frutas encantadas pra ele. O Tifão realmente estava muito faminto. Então ele aceitou as frutas e, como elas eram muito pequenas, comeu todas de uma vez e seguiu viagem até a Sicília. Quando chegou lá, ele começou a sentir meio estranho, meio acabado, com a dor de barriga, aquela diarreia braba, sabe? E quando ele menos esperava, recebeu um raio bem na cabeça. E eu acho que eu nem preciso falar que quem acertou esse raio no coco do bicho foi Zeus. O Tifão então cambaleou, mas não chegou a cair. Foi nessa hora que Zeus pulou e deu um gancho bem no queixo do bicho, fazendo assim ele despencar. Madeira! O Tifão achou aquilo muito esquisito, ele tinha recebido centenas de raios de Zeus, mas nenhum deles tinha sido tão poderoso quanto esse. Então o rei do Olimpo se aproximou do rosto do monstro e começou a explicar o que estava acontecendo. Nesse momento você deve estar se perguntando como eu fiquei tão poderoso. Mas a verdade é que eu sou exatamente o mesmo. Já você, acredito que não possa dizer o mesmo. Seu maldito covarde. O que você fez comigo? Ora, vamos, acalme-se. Não acho que você esteja no direito de me ofender. Afinal, você também usou veneno contra mim em nosso antigo embate. Não se lembra? A propósito, as frutas estavam doces? Veneno? Frutas? Isso não é possível. Aquelas velhas? Elas estavam trabalhando para você? Nesse momento, Zeus não disse mais nada. Ele só se afastou e se preparou para dar o golpe final. Ele então começou a arremessar todo o seu estoque de raios contra o Colosso, que não tinha mais força nem para se defender. Porém, o rei do Olimpo também estava no seu limite, e acabou caindo exausto. Nesse momento, se tornou uma batalha de resistência para ver quem aguentaria melhor os ferimentos, e o rei do Olimpo levou a melhor. Mas o Tifão ainda não tinha sido derrotado, e Zeus sabia que não importava o que ele fizesse, ele nunca conseguiria matar aquele monstro. Então, completamente preenchido de determinação e ódio, ele se levantou e começou a caminhar até uma montanha próxima dali. Zeus sabia que não poderia nem matar e nem se esconder daquele monstro. Então a única opção que restava era prender o Tifão para sempre. Finalmente tinha chegado o momento de Zeus mostrar do que o rei do Olimpo era feito. Ele então se aproximou da montanha e, usando suas últimas forças, começou a erguê-la enquanto gritava de dor. Zeus então segurou a montanha sobre seus ombros e deu um passo. E depois outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. O rei do Olimpo estava caminhando com a montanha inteira nas suas costas. Então, percebendo o que Zeus pretendia fazer, Tifão começou a disparar rajadas de fogo desesperadamente. Mas os seus olhos estavam nublados por causa do veneno, e ele não conseguia atingir o seu alvo. Então, mesmo sendo alvo das rajadas do Tifão, Zeus se aproximou, levantou aquela enorme montanha e a arremessou por cima do monstro, fazendo assim ele ser completamente soterrado. Porém, o Tifão não parou de disparar suas rajadas de fogo mesmo depois de ter sido enterrado vivo, transformando assim aquela grande montanha no vulcão Etna. Então, saindo do meio da floresta, surge Hermes, e logo atrás dele todos os deuses do Olimpo que tinham fugido. E a primeira visão que eles tiveram quando saíram da floresta foi Zeus com seu braço erguido, dizendo para todos que o Olimpo tinha sido vitorioso mais uma vez. Eles então seguraram Zeus e o levaram até o palácio e o colocaram no seu trono, o trono do todo-poderoso Zeus. Bom, essa foi a história de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E essa história da mitologia grega pra mim é uma das mais legais que tem.
porque ela mostra que Zeus não é só um velho bebum e tarado. O velho ainda desce o braço em monstro vagabundo. Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das histórias que eu trouxer por aqui. Também deixa o like nesse vídeo, porque isso mostra pro YouTube que você gosta do canal, e assim ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Por hoje fiquem com o meu muito obrigado e fui!